Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café e a Conta, o podcast para quem quer mais produtividade no empreender, principalmente em bares e restaurantes. E eu estou de volta para mais um episódio do nosso podcast. Meu nome, como vocês sabem, é Duda Gomes e eu sou repórter da revista Bares e Restaurantes. E no episódio de hoje eu converso com Marcelo Pulitti, fundador da Pulitti Academy, uma empresa focada em trazer lucro, controle e crescimento para donos de negócios de alimentação por meio de cursos de gestão. E olha, pessoal, esse episódio é especial porque é uma espécie de esquenta para o Fórum Bares e Restaurantes, que, como vocês sabem, vai acontecer no dia 13 de junho em São Paulo, durante a FISPAL Food Service. É um evento para quem quer mais produtividade no empreender, principalmente quando a gente fala na gestão aí de negócio de alimentação fora do lar. Então se prepare para no dia 13 de junho um salto de produtividade no seu negócio. Então garanta já seu ingresso no site oficial do evento, forumbaresrestaurantes.com.br. Então, para a gente fazer esse esquenta, hoje eu vou conversar com o Marcelo Pulitti sobre estratégias que motivam seus funcionários pensando em como criar propósito e engajamento entre a equipe. Marcelo, muito bem-vindo e obrigado por dedicar um tempo ao nosso podcast. Obrigado, Duda. Estou empolgadíssimo com a nossa conversa e também para o fórum na FISPAL. Vamos entregar muito conteúdo aqui e lá. Que bom, Marcelo. E para a gente começar o nosso podcast, a primeira pergunta. O que é, Marcelo, trabalhar com propósito? Existe uma diferença entre trabalhar com propósito, trabalhar sem propósito? O que muda na vida do colaborador e do empreendedor ao ter uma equipe com propósito? Vamos lá. Faz uma diferença muito grande, principalmente quando a gente considera... Vamos dar um passo atrás, Duda, antes da questão do propósito. Eu acho que a gente tem que pensar como a galera hoje busca trabalho e que trabalhos que elas buscam, o que mudou na busca do trabalho, qual é a motivação que as pessoas têm para trabalhar nesse ramo do food service, né, em bares e restaurantes. Eu acho que tudo isso tem que ser considerado. Então, o empresário, que antigamente tinha uma fartura de mão de obra, era uma questão de oferta e demanda. Então, quando você tem uma fartura de mão de obra, você talvez não tivesse que se preocupar tanto com reter a mão de obra. Então, hoje em dia, é muito difícil você fazer com que as pessoas se empolguem para vir trabalhar em um bar, em um restaurante, porque a pessoa tem muitas opções de trabalho. Então, um setor que sempre se baseou muito no jovem, naquele pessoal em início de carreira, que está começando, então o cara que fez a universidade e ele é engenheiro, está se formando, mas ele arruma um trabalho num restaurante, num bar, e tal. Isso, hoje em dia, está cada vez mais escasso. As pessoas elas estão buscando outras coisas, porque o trabalho de um restaurante é muito difícil, é muito estressante, é ficar muito tempo em pé, é você ter que, se você é um garçom, você tem que escutar muita coisa de cliente, muitos abusos dos próprios gerentes, do dono de restaurante muitas vezes. Se você é um cozinheiro, pior ainda, porque você tem que trabalhar, além de ter que trabalhar em pé durante 10, 12 horas seguidas, é um calor tremendo, é muita pressão, né, na hora de comer. Quem já trabalhou dentro de uma cozinha sabe, né, na hora que está saindo a comanda, sai 10 comandos ao mesmo tempo, com mesa, um filé mal passado, outro bem passado, e o cara fica... Enfim, a pessoa tem que gostar muito daquilo e tem que estar num ambiente de trabalho que ela curta muito, né, para poder trabalhar bem. E o que eu vejo na grande maioria dos restaurantes que eu encontro por aí é os donos de restaurante, eles não têm um sistema, tá? Eles não dispõem de uma metodologia para lidar com as pessoas. E essa metodologia, ela envolve, você falou de propósito, né? Então, o cara quando está buscando um emprego num restaurante, ele tem várias opções na vida dele. Primeiro que o jovem hoje ele está mais informado, ele está mais formado, ele tem muitas opções, né? Se ele quiser buscar um emprego, né? O YouTube, as formações que existem hoje na internet. Então, é possível qualquer jovem hoje em dia, com um mínimo de formação, buscar
um emprego que ele curta mais, talvez que ele possa fazer home office, que ele possa usar o computador, que ele possa usar o YouTube, que ele possa usar as redes sociais. Então, existem tantas possibilidades que o dono de restaurante ele tem que ser muito apetitoso. A oferta dele de trabalho tem que ser muito apetitosa para conquistar essa galera que está chegando no mercado de trabalho, que é muito diferente de antigamente. Não existia tantas opções assim. Hoje tem muitas opções. Então, o propósito, ele é uma das coisas mais importantes que, principalmente o jovem trabalhador, que a galera que trabalha na indústria de bares e restaurantes é majoritariamente jovem, tá? Ainda continua a ser um setor que emprega pessoas que estão em carreira transitória, tá, para outras carreiras. Se você pegar, por exemplo, a galera jovem que trabalha num restaurante na área de serviço, a grande maioria está buscando fazer outra coisa na vida. O objetivo dela é fazer uma outra coisa na vida. Não é seguir carreira no setor de restaurante. A galera que trabalha na cozinha já é um pouco diferente, né? É um trabalho mais especializado, é um trabalho com o aprendizado é mais longo. Então, talvez esse cara da cozinha ele tenha mais intenção, né, de continuar trabalhando na cozinha do que a galera do serviço. Mas independente de cozinha ou de serviço, a pessoa quando entra numa organização, hoje em dia, muito mais do que antigamente, ela quer saber o que aquele proprietário, principalmente o proprietário, mas não é só o proprietário, é aquela organização toda, é sobre o quê? É só sobre ganhar dinheiro? A intenção daquela organização é fazer grana? Isso não comove mais ninguém, né? Então as pessoas estão buscando organização para trabalhar, uma empresa para trabalhar, que, como você falou, que siga um propósito. E o que é um propósito? É aquilo que move a pessoa e que ele vai compartilhar com todo mundo que ele trabalha, é aquele brilho no olho da pessoa que inaugurou aquele restaurante para alguma coisa, que não seja simplesmente ganhar dinheiro. Então, o Simon Sinek é um influencer, um palestrante, que ele fala uma coisa sensacional. Ele fala do seu porquê. A primeira coisa é você saber o seu porquê. Por que a gente faz o que a gente faz? Aí depois ele fala o como. Se a gente definiu o nosso porquê, que é o nosso propósito, como que a gente faz o que a gente faz? De que maneira a gente entrega aquele porquê que a gente definiu para o mundo? E finalmente, a terceira camada, a camada de fora, é o quê. Uma vez que eu defini o meu porquê, uma vez que eu defini o meu como, aí sim eu vou para os meus produtos. Pode ser um restaurante, pode ser um livro de gastronomia, pode ser um curso, pode ser qualquer coisa. Mas você percebe que o propósito, o porquê, está no centro de tudo, porque a pessoa pode estar fazendo um restaurante hoje, mas se ela tem um porquê muito forte, ela pode estar fazendo outro produto, outro o quê amanhã, que talvez não seja um restaurante, mas aquilo está dentro dela, aquilo nasceu com ela, aquilo é o que brilha os olhos daquela pessoa, daquele empresário. E o funcionário, quando começa a trabalhar naquela organização, ele percebe imediatamente. E essa mensagem tem que ser transmitida o tempo todo para a galera. Não é só botar um quadro na parede ali dizendo assim, meu propósito é tal. Não, ele tem que viver aquilo. Ele tem que acreditar naquilo. Ele tem que mostrar para as pessoas que ele está trabalhando que ele tem valores. Porque, Duda, quando a gente fala de propósito, sem falar de valores, fica uma palavra vazia. Então, o que são os valores? Os valores são as coisas que você acredita. Você tem esse propósito, que é essa coisa mais forte, que está mais dentro de você, que está saindo do seu peito, mas você tem os valores, que é uma coisa mais palpável, que é uma coisa mais fácil das pessoas entenderem. Então, posso te citar um exemplo, por exemplo, de valores? Por exemplo, os meus valores, tá? Eu sempre tive isso em todas as empresas que eu trabalhei, as empresas que eu inaugurei, hoje na minha própria empresa. Eu falo o seguinte: meu principal valor é a pessoa ser apreendedor, a pessoa ter vontade de aprender. Então, isso é uma coisa que eu não negocio. Se eu estou contratando uma pessoa e eu sinto na entrevista que a pessoa não tem vontade de aprender, não tem vontade de escutar coisas novas, ela tem resistência ao novo,
né? A coisas que A podem. mudanças, né? É, eu já não contrato, porque eu vou conseguir detectar isso na entrevista. E a pessoa que está entrando na minha empresa, ela sabe que esse é meu valor, então ela sabe que eu vou contribuir para o crescimento dela. Ela sabe que a minha obrigação é contribuir para o crescimento dela, se ela está dentro da minha empresa, porque eu vou investir nisso em todas as pessoas que trabalham comigo. Então é uma troca. É um valor que eu acredito, que eu exijo que as pessoas que trabalhem comigo também acreditem, e é uma coisa que eu procuro fazer no meu dia a dia. Uma observação que eu queria fazer é que aqui no nosso time de conteúdo a gente tem uma expressão que nós usamos muito, necessariamente pensando em trabalhar com propósito, é que nós somos mais do que apertadores de botão, né? Apertadores de parafuso. Então é entender que a nossa atividade, ela tem ali uma finalidade e não é só necessariamente pensando no empreendimento como um lucro, como um faturamento acima da média, mas enfim, é no sentido também de agregar valor na vida das pessoas que são atendidas pelos bares e restaurantes, por exemplo. Né? Então, é mais esse sentido quando a gente fala da criação de propósito, não é? Sim, com certeza. É o que você está gritando para o mundo, né, sobre justamente o que você acredita e como que você quer transformar o mundo com o seu produto. Eu acho que é isso. É propósito, para resumir em uma frase, é isso. Mas é que o que eu queria deixar muito claro e transparente é que o seu propósito é uma coisa que começa na sua equipe. A sua equipe, ela é transmissora do seu propósito. A partir do momento que o empresário tem claro qual que é a sua missão no mundo, para que ele existe, né? O seu porquê, é legal que ele transmita isso para a sua equipe e a sua equipe que todo mundo seja advogado, né? Sejam multiplicadores desse propósito, desses valores. Eu acho que isso é legal, porque senão fica só para a pessoa e acaba virando uma coisa que não tem, né? Uma coisa bacana que não é propagada, né, para o mundo, deixa de ser uma coisa bacana. E a melhor maneira de propagar isso é através das pessoas que trabalham com a gente. Sim. E é interessante pensar também, Marcelo, como você identifica, né, que a sua equipe não está ali com o propósito e com os valores bem definidos. Quais são os principais sinais, assim, que você pode me pontuar que podem ser indícios de que a sua equipe está desmotivada, que a sua equipe não encontra mais respostas no local de trabalho, que os valores estão abalados, e como que o empreendedor também pode abordar a equipe de uma forma mais acolhedora, quem sabe, né? Para conseguir transformar de novo essa equipe em uma equipe que tem propósito e tem valor ali bem definido. De novo, eu volto nos valores que a gente conversou. Então, por exemplo, se eu tenho meus 5 valores principais, né, que no meu caso é você ser aprendedor, você ter processo, você seguir processos, você jogar em time, você ser uma pessoa comprometido, né, comprometida, e você demonstrar entusiasmo. Então, para mim, são 5 coisas que eu valorizo em todo mundo que trabalha comigo. De novo, ser um aprendedor, ser focado em processos, você ter paixão em trabalhar, ter gostar de pessoas, né? Gostar de trabalhar em equipe, gostar de atender público, né? Que é a questão do time, a questão do entusiasmo. E essas coisas, Duda, são importantes porque quando você falou assim, como que você percebe que as pessoas estão desconectando? Elas desconectam quando elas deixam de acreditar nessas coisas. Ou seja, quando elas deixam de acreditar nos seus valores, elas imediatamente desconectam com a sua empresa e com o seu propósito. Então, a maneira de você evitar isso é você estar sempre monitorando, muito de perto. Primeiro, em todas as ocasiões que você tiver de contato com a sua equipe, você está repetindo esses mantras, né? Você está falando todas as oportunidades, ou seja, você está cavando da sua equipe histórias que elas contam entre si
de coisas bacanas que elas veem e outras pessoas fazer, que está de acordo com esses valores que a gente tem. Então, se você tem uma reunião de funcionários, por exemplo, e você estimula as pessoas a contarem histórias, né, ao vivo, em voz alta, sobre pessoas que estão fazendo coisas, né, elogiando pessoas que estão fazendo coisas que têm a ver com esses valores que a gente falou, com putz, o cara fulano é uma pessoa legal, uma pessoa motivada, olha que legal. Olha essa pessoa aqui, do nada ela resolveu aprender a falar inglês e entrou num curso e a gente contribuiu, porque a gente achou legal essa iniciativa dela. Olha essa pessoa aqui, pô, ele é um cozinheiro, mas ele lá naquela estação de trabalho dele, ele percebeu que aquele processo que está escrito 1, 2, 3, 4, ele poderia melhorar e incluir um item 6 ali naquele processo, que aquele processo ia ficar melhor ainda. Cara, olha que legal que esse cara fez. Então, são as histórias que acontecem na sua organização que têm a ver com algum dos valores que você acredita e que você transmite o tempo todo para a sua galera, que perpetua a sua cultura. Olha que interessante, o que você quer é uma cultura perpetuada. O que você quer é que as pessoas não desengajem Sim. nunca dessa cultura. Então, a sua missão é uma missão de comunicação, a sua missão como empresário. O empresário que não consegue se comunicar, e eu digo mais até, tem maneiras de você comunicar os seus valores, a sua cultura para a galera, até fora do restaurante, até nas coisas que você fala no seu perfil no Instagram. Você como empresário, muito poucos empresários, eles usam o seu perfil do Instagram para divulgar a cultura que ele tem no seu restaurante. Isso é uma tremenda oportunidade que ele tem. Eu estou falando o tempo todo no Instagram, no meu Instagram, as coisas que eu acredito. Muita gente que me segue no Instagram, no meu perfil, sabem as coisas que eu acredito, sabem quais são os meus valores. E meus funcionários também estão lá no Instagram, estão me vendo. Então você está retroalimentando aquele negócio o tempo todo. E depois, isso de um lado, tá? É que eu vou te responder a pergunta completa, né? Como que você detecta que o funcionário está perdendo foco, está perdendo esse tesão, está perdendo esse prazer de trabalhar no seu restaurante e está desengajando. Então você tem que ter um mecanismo de avaliação. Isso é uma outra coisa que os empresários não fazem. E eles não fazem por quê? Porque eles têm medinho, eles têm preocupaçãozinha, eles não querem sair da zona de conforto deles. Eles ficam ali e falam assim: ah, eu não vou ter aquela conversa difícil com aquele cara ali, porque é uma conversa chata, é difícil, vai sair da minha zona de conforto, eu não estou afim de avaliar aquele cara. Mas tem que fazer, você tem que ter conversa difícil. Conversa difícil, vida fácil. Conversa fácil, vida difícil. Esse é o meu lema. Tá? Então, quando você está avaliando uma pessoa, quando você está avaliando um gerente ou um funcionário que trabalha com você, você tem que ter clareza dos seus valores, colocar eles ali numa planilhinha e dar uma nota para a pessoa e falar, cara, deixa eu pegar aqui alguns exemplos do que aconteceu nesses últimos 3 meses aqui, que você vai anotando as coisas, e falar de como que ele pode melhorar para que as atitudes dele, que os comportamentos dele sejam mais de acordo com os valores que a gente tem aqui dentro dessa empresa. Então, pô, lembra aquele dia, João, cara, que você estava lá? Pô, cara, de repente você saiu, você estava lá no seu turno da cozinha, cara, terminou a sua pracinha aqui, o seu negócio, você foi embora. Cara, mas tava um monte de. Tava uma zona a cozinha, cara. Você podia ter ajudado o cara que estava do seu lado, que estava com a praça mais suja, que você sabe que ele ia demorar mais tempo. Porra, você vê que no dia anterior aquele cara não foi na praça vizinha ajudar o cara para sair todo mundo junto. Cara, é só uma coisa para você pensar. Isso tá no nosso valor time, tá no nosso terceiro valor. É uma coisa importante aqui dentro, fechou? Vamos tentar melhorar isso para a próxima vez? Aí da próxima vez você vai sentar com o cara de novo daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, sei lá quanto tempo você faz essas avaliações, e você vai falar, puta, João, cara, legal, cara, nesse quesito aqui, puta, você ficou 10, a gente teve aquele papo, você melhorou. Porra, parabéns, cara, eu queria te parabenizar por isso. Mas tem esse outro pontozinho aqui, João, que de repente você pode melhorar um pouquinho. E aí você vai o tempo todo discutindo os seus valores com a sua galera. Então, eu não estou falando daquela avaliação de tarefa, para você falar, João, você usa bem a faca, hein?
Pô, João, você tá no corte do legume, você tá 10, mas na cantada da comanda, pô, você não tá legal. Eu não tô falando disso. Isso quem avalia é o chefe dele no dia a dia, no feedback, no pá, 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 pá. É o dia a dia. O que eu estou falando é um papo de cultura, é um papo de valores, é uma avaliação mesmo sobre os comportamentos que a gente deseja das pessoas que estão atrelados a valores que a gente acredita. Isso é uma coisa que tem que ser falada, é uma coisa que ninguém fala, é uma coisa que ninguém. E eu estou falando, não é feedback. Não é falar assim, João, vem cá, senta aqui, pega um banquinho ali, vamos bater um papo sobre valores e cultura. Não. É falar assim, João, anota na sua agenda aí, cara. Terça-feira da semana que vem, às 3 horas, eu estou te esperando para a gente bater um papo sobre isso, sobre o seu desempenho, sobre a sua aderência às coisas que a gente acredita, sobre a sua vida aqui na empresa. Pá, pá, pá. Beleza? Tá marcado? Terça-feira, 3 horas da tarde, a gente se vê? Estou te esperando aqui, fechou? Fechou. Anota na sua agenda, João, para não esquecer. É isso que eu estou falando. É algo mais profundo, né? É algo mais profundo. É mais profundo. E eu queria entender também, Marcelo, porque pelo que eu vejo você falando agora, parece que a chave para os empreendedores é uma aproximação maior também com suas equipes, não é? Não. Me explica então, me explica, vamos lá. O objetivo de todo empreendedor é se afastar da operação. Todo empreendedor deveria ter como objetivo se afastar da operação. Todo empreendedor deveria ter como objetivo criar uma cultura que ele se torna desnecessário na sua operação. Por quê? Porque o papel do empreendedor não é ficar com o umbigo no balcão, não é ficar fazendo feedback do funcionário o tempo todo, não é estar olhando para a operação dele para ela melhorar, não é nada disso. O objetivo do empreendedor, ele empreende para quê? Para crescer, para multiplicar os seus negócios, para ficar rico. E se o cara tá há 10 anos naquele rolê de ele está lá avaliando os funcionários, ele está lá vendo se o negócio melhor, ele está lá vendo se o bife saiu mal passado ou bem passado, ele não está sendo empreendedor. Ele não está vivendo o seu propósito do empreendedorismo. Então, o objetivo do empreendedor com E maiúsculo, que é o que eu quero transformar todos os meus mentorados, né, todas as pessoas que eu acompanho os negócios deles de perto, é transformar o cara no empreendedor. Isso significa que a missão principal da vida dele é conseguir formatar o seu negócio bonitinho, ou seja, ter os processos todos definidos. Isso dá um trabalho tremendo. Ter os seus processos todos desenhados, bonitinho, tudo pá, 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 tudo no caderno, tudo no computador, tudo numa bacia de conteúdo que todo mundo que entra numa empresa, na empresa, no primeiro dia de trabalho, ele já tenha lá os processos todos elencados e ele sabe qual que é um, dois, três, quatro. Então, essa é a missão do empreendedor. Número um, formatar o seu negócio bonitinho. Dá um trabalho, dá um tremendo trabalho. E a missão número um, paralelo, vamos chamar de número dois, do empreendedor, é criar uma cultura na empresa dele de aprendedor, de processo, de entusiasmo, isso que a gente falou, né? Tudo isso que a gente falou, de time. A missão do empreendedor, número dois, é fazer com que essa roda toda ande independentemente dele. Que essa avaliação que eu te falei, ela vai ser feita pelo gerente dele, junto aos líderes da equipe. Que os líderes das equipes façam essa avaliação com seus funcionários. Que todo mundo converse nas reuniões sobre essa questão dos valores, para que todo mundo esteja o tempo todo tentando melhorar os processos. Porque aí a melhoria dos processos já passa a não estar mais na mão do empreendedor, passa a estar na mão da equipe. E aí o cara, quando olha o negócio de cima, ele tem orgulho, porque ele fala assim, cara, olha o que eu criei. Eu criei uma máquina que funciona sem eu precisar nem ir nesse restaurante. Eu posso ter um negócio e nem aparecer lá.
Isso é o sucesso do empreendedor. Todo mundo deseja isso. Eu quero ir no meu restaurante num domingo, no final do turno, para almoçar com a minha família, ver a galera, falar, pô, e aí, pô, que legal, dá um abraço aqui, cara, ó, que legal, todo mundo aqui, beleza, ótimo, tchau, fui embora. Segunda-feira eu estou trabalhando no meu escritório, entendeu? Por quê? Eu estou planejando o meu próximo negócio. Eu estou planejando mais unidades. Eu estou planejando como é que eu vou crescer o meu negócio. Eu estou planejando que pessoas que eu vou contratar para melhorar esse restaurante. Você entendeu qual é o papel do empreendedor na minha visão? Claro, claro. A máquina ela tem que se transformar e se movimentar sozinha, né? O empreendedor ele tá ali por trás gerenciando essas questões, mas a máquina vai se movimentando de forma independente, né? Isso. Ele tem que ter uma metodologia de trabalho e todo mundo tem que entender dentro daquela organização qual é essa metodologia, como ela funciona em todas as verticais de um restaurante, no estoque, nas compras, na cozinha, no serviço, na administração, no RH. Todo mundo tem que entender qual é o papel de todo mundo, qual é a responsabilidade de todo mundo dentro do seu negócio. Isso tem que ter transparência, tem que gerar uma clareza. A pessoa, quando entra numa organização, né, qualquer que seja, não estou falando nem restaurante, é que restaurante é o nosso assunto, mas uma pessoa que entra numa organização para ser comi ou para ser lavador de prato, ele tem que entender quais são as suas responsabilidades. Um, dois, três, quatro, cinco. Não mais do que cinco, porque mais do que cinco ninguém lembra. Ninguém entende. Então, quais são as suas cinco principais responsabilidades? E quais são as responsabilidades do meu chefe? E do chefe do meu chefe? E do cara do RH? E do cara do estoque? Isso tem que estar claro para todo mundo na organização, porque senão o cara entra lá e fala assim: pô, os caras me botaram aqui no estoque, eu tô aqui o dia inteiro contando arroz e tomate. Pô, mas eu sei lá o que está acontecendo no resto da organização. Ele não sabe qual é o papel dele naquele quebra-cabeça. Então a gente tem que deixar claro para todo mundo qual é o papel de cada um naquele quebra-cabeça. O cara tem que poder olhar visualmente isso e falar: cara, eu entendi meu papel nessa máquina aqui. Pô, minha responsabilidade é importante, cara, porque se eu não fizer isso aqui, que é a minha responsabilidade, cara, olha o que vai acontecer com essa parada toda aqui. Pô, não vai funcionar. Então, como é que a gente, né, como que você vai fazer o onboarding desse cara na sua organização? Como que ele vai começar a trabalhar com você? O que que tem que acontecer nesses primeiros 5 dias que o cara trabalha na sua organização para que a mágica aconteça e não para que a mágica desapareça, entendeu? Ou seja, os 5 primeiros dias têm que ser muito bem planejados de todos os funcionários, para que justamente o cara tenha esse senso de pertencimento, ele entenda onde que ele está localizado dentro do quebra-cabeça, ele receba um tour legal do restaurante, né, do chefe dele, que apresente ele para as pessoas todas e fale assim: ó, esse é o João, esse é o José, pô, que legal. Ô, José, almoça com o Mário que tá chegando hoje aqui, cara, para ele não almoçar sozinho. Pô, você já aproveita e bate um papo com ele, já mostra como é que é, as coisas que a gente acredita. É lógico que você vai pegar o José, é um cara legal, né, para você, é um cara que acredita nas mesmas coisas que você, é um cara que teve uma boa avaliação lá no seu, na sua parada. Bota o José para almoçar com o Mário, que é novo, entendeu? Para eles conversarem, para eles se entusiasmar também. Então, tudo isso tem que ser programado, tudo isso tem que ser intencional, coisa que pouca gente faz. Mas pouca gente faz por quê? Porque ninguém nunca falou para eles que tem que ser feito dessa maneira. Ninguém nunca estudou isso. Eles não ensinam isso na faculdade. Ninguém ensina isso na faculdade. Então, não é culpa do dono de restaurante que não sabe fazer essas coisas. É culpa
do mundo que não conseguiu nunca transmitir para esse cara. O dono de restaurante geralmente é uma pessoa que ela é muito bem formada, então o cara pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser um engenheiro, pode ser um cara que não sei o quê, é uma pessoa bacana, porque ele abriu um restaurante, tem que ser um empresário, tem que ser alguém que tenha grana, tem que ser alguém que seja empreendedor. Então é um cara legal, é uma pessoa bacana, mas que não teve a formação específica para isso. O restaurante é complicado, o restaurante é uma coisa difícil. O restaurante não é para amador. Então a pessoa tem que buscar ajuda. A verdade é essa. Sim, sim. Hoje a gente fez um pouco de um esquenta, né, Marcelo, para sua palestra que vai acontecer no Fórum Bares e Restaurantes. E conta um pouquinho o que as pessoas podem esperar dessa palestra. O que a gente falou aqui vai ser um pouquinho que vai ser falado lá também, não é isso? Eu não tenho a menor ideia, Duda. Quando você me fala para falar de pessoas, eu falo o que me vem na cabeça. Quando chegar lá na palestra, vai ser sobre pessoas. E eu vou falar o que me vier à cabeça na hora, exatamente como eu estou falando com você aqui. Mas pode ficar tranquila que eu tenho coisas muito legais para falar para a galera lá. Ah, que ótimo, Marcelo, que ótimo. Nosso tempo já se esgotou, infelizmente, mas deu para a gente entender um pouco como o propósito funciona dentro dos ambientes de bares e restaurantes e principalmente como esse pertencimento ele pode ser bem trabalhado tanto entre os empreendedores quanto entre os colaboradores, né, Marcelo? Perfeito. Eu acho que esse tema que você está levantando é o principal tema, deveria ser a principal preocupação de todos os operadores. É você ter pessoas certas nos lugares certos, porque são essas pessoas que vão perpetuar a sua cultura e o seu propósito. Se você não tiver as pessoas certas nos lugares certos, de nada adianta você ter ótimos valores, ter uma cultura maneira, ter um propósito. Não adianta, né? Então nós estamos falando de pessoas. É isso. Marcelo, muito obrigada pela participação no Café e a Conta e a gente te aguarda agora por Fórum Bares e Restaurantes. Tamo junto, Duda. Obrigado pela oportunidade. Nós voltamos no próximo episódio com mais um bate-papo no Café à Conta, o podcast para quem quer mais produtividade no empreender, principalmente em bares e restaurantes. Eu sou Duda Gomes e até a próxima.